Hoje, na classe dos jovens, daremos início ao quarto trimestre de 2024, onde estudaremos esta revista comentada pelo pastor Marcelo Oliveira, que tem como tema geral Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios. Um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Faço uma pequena observação dentro do tema geral. Conselhos de Salomão. Veja, o livro de Provérbios tem mais de um escritor. Logo, estudaremos não só Provérbios de Salomão, mas também de outros sábios. Gravamos um pequeno vídeo contendo informações introdutórias e gerais sobre todo o trimestre, sobre todas as 13 lições que estão fundamentadas no livro de Provérbios. Seguimos o seguinte roteiro: introdução, apresentação do comentarista, característica e objetivos da lição ou do trimestre. Em seguida, fizemos uma divisão didática do sumário. Depois, fizemos a indicação de materiais complementares e, por fim, orientações pedagógicas. O link está aqui no card, vale muito a pena conferir. Por essa razão, nesta aula, vamos direto ao ponto. Aula de número 1 tem como título o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Os nossos objetivos específicos são apresentar um panorama geral do livro de Provérbios, faremos isso. Em segundo lugar, compreender a composição e a estrutura do livro de Provérbios e, por fim, refletir a respeito do convite e o chamado à sabedoria no livro de Provérbios. Vamos cumprir todas essas finalidades. Você vai ter o conteúdo da revista, do livro de apoio e do subsídio. Há uma diferença entre os pontos e subpontos do subsídio e os pontos e subpontos da lição. Porém, o subsídio não vai fugir do assunto. Vamos seguir um roteiro diferente, com a finalidade de sermos aqui mais profundos, mais detalhistas a respeito desta lição introdutória. Siga o nosso raciocínio, siga ponto a ponto, faça as suas anotações. Se preciso for, baixe o subsídio, pois ele está aqui na descrição do vídeo. Você pode fazer o download desse material gratuitamente. Você vai ver que há uma riqueza de detalhes aqui, de informações muito grande dentro do subsídio, certo? Eu só peço a você que está me assistindo por meio do YouTube que curta, comente e compartilhe. Faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Meus irmãos da Ferramenta EBD, um abraço mais que especial a todos vocês. Neste trimestre vocês terão, como sempre, muito recurso didático para ministrar a aula em classe. Olha só, quem ainda não conhece a Ferramenta EBD está perdendo tempo. O link está aqui na descrição do vídeo. Cuida, vai conhecer a Ferramenta EBD. Vamos ao nosso texto principal, que nos diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios capítulo 1, versículo de número 7. Comparando traduções, trago a paráfrase NTLH que nos diz: para ser sábio, condição, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Este é o verso central de Provérbios, a verdade fundamental sobre a qual todo o restante do livro se baseia. Desta forma, meus irmãos, não há alternativa ou substituto para a veracidade dessa afirmação. O temor do Senhor, e somente Ele, abre as portas da mais sublime sabedoria. Portanto, é essencialmente absoluto, é importante compreender plenamente o seu significado, o significado desse texto. Primeiro, temer ao Senhor. O que é que significa temer ao Senhor? Trata-se de reconhecer quem é Deus, quem Deus é, e atribuir a Ele o respeito, a reverência e a autoridade que lhe são devidas. A pessoa que teme ao Senhor submete-se à sua vontade e lhe obedece. Não é só um temor de teoria de palavras, é um temor que se manifesta em ações. Qualquer coisa menos do que obediência não constitui de fato o verdadeiro temor ao Senhor. Em segundo lugar, nós tememos ao Senhor. E Senhor aqui dentro do nosso texto principal aparece todo em caixa
alta. Deixa-me achar aqui. Algumas traduções em caixa alta, outras apenas com o S em maiúsculo. Quando o S aparece em maiúsculo, é a tradução da expressão Adonai. E quando o texto todo aparece em caixa alta, é a tradução do nome Yahvé, ou Jeová. E, meus irmãos, não é temer qualquer Deus com D minúsculo. O temor de verdade, o princípio da sabedoria, não é temer a Baal, não é temer a uma estátua, não é temer a uma imagem feita por mão de homem, não é temer a Astarote, não é temer a Deus com D minúsculo nenhum, não. O princípio da sabedoria é temer quem? O Senhor. Ele deve ser temido. E nós vimos aqui temor não como medo, mas como respeito, como reverência. A sabedoria, portanto, é fruto de uma decisão. Se temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, logo esse princípio ele parte de uma decisão. Ele é fruto de uma decisão. E essa decisão envolve um compromisso do coração em temer ao Senhor. E isto significa, em primeiro lugar, reconhecer que Deus existe. Em segundo lugar, estabelecer um relacionamento com Ele através da fé em Jesus Cristo. E, por fim, viver fielmente em submissão e obediência à sua palavra. O crente obediente, o crente que se submete, o crente que se relaciona com Deus por meio de Cristo Jesus, é um crente que vive no temor do Senhor. O resumo da lição nos diz: o livro de Provérbios é um manual. Se é um manual, ele contém regras, ele contém princípios que devem ser seguidos. Estes princípios são norteadores, ele contém sabedoria, ele contém instruções. É um manual de ética diária, ou seja, aquilo que está no livro de Provérbios pode ser aplicado à nossa vida diária, aos nossos relacionamentos interpessoais, nosso relacionamento conosco mesmo, nosso relacionamento com Deus. É um manual de ética diária em que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. Nosso mundo, sobretudo a juventude, precisa desesperadamente da sabedoria de Provérbios. Em uma época em que a sedução, o conflito interno, a má gestão financeira, o abuso de substâncias e a desonestidade frequentemente parecem ser as regras de comportamento, devemos permitir que o Espírito nos transforme com as verdades da sabedoria bíblica. Por isso eram 13 lições contendo sabedoria bíblica com aplicação prática para as nossas vidas. Você não pode perder nenhuma aula. Você aluno, você professor, deve ser assíduo neste trimestre. Não só neste, não é? Em todos, mas principalmente neste, em todas as aulas da escola bíblica dominical. Cada lição, um aprendizado sem tamanho. Vamos à exposição dos pontos? O primeiro ponto: um livro para a vida. E aqui nós vamos seguir o ponto, mas não os subpontos. Organizamos o subsídio de uma maneira diferente em seus subpontos. Porém, você vai ver que depois desta aula, você estará preparado para ministrar a lição de número 1, além de ter um conhecimento que será fundamental, basilar para a exposição das próximas lições. Eu não tenho dúvidas disso. Primeiro ponto, um livro para a vida. Que livro é esse? O livro de Provérbios. O livro de sabedoria, ou os livros de sabedoria, Provérbios, Eclesiastes, são os livros ali que se enquadram como livros sapienciais, o livro de Jó, são partes do todo da verdade do Antigo Testamento. Então eles compõem uma categoria específica dentro da organização do cânon veterotestamentário. E esses livros eles têm a sua importância. O sacerdote enunciava a lei, era função do sacerdote falar a respeito da lei, ensinar a lei ao povo. O rei, ele cuidava para que a lei fosse aplicada, para que a lei fosse devidamente obedecida. O profeta transmitia a palavra vinda de Deus e o sábio fornecia o seu conselho. Encontramos muitos conselhos em Provérbios, Jó e Eclesiastes. O livro de Provérbios reúne 530
513 dos provérbios mais importantes de Salomão. Salomão escreveu uma quantidade exorbitante de provérbios, mais de 3.000. Porém, no livro de provérbios temos apenas 513 provérbios de Salomão e alguns outros provérbios de autores diferentes, de autores distintos. Os provérbios, eles são declarações, eles são máximas morais e simples que destacam e ensinam as realidades fundamentais da vida. São pequenas declarações que contêm sabedoria. Por exemplo, provérbio popular, não é? Provérbio popular. O pessoal diz assim: me diz com quem tu andas, que eu digo com quem tu és. É uma máxima. É fácil de memorizar e carrega uma sabedoria. Cuidado com as suas companhias. Cuidado com quem você anda. Agora, um provérbio bíblico. A palavra branda desvia o furor. Contém também uma sabedoria. Olha, em situações em que você está estressado, em situações em que você está irado, se contenha. Se contenha. Porque se você falar segundo a sua ira, aí o problema vai só aumentar. Mas a palavra branda, ela desvia o furor. Então, são máximas, são declarações que contêm verdades profundas. Chaves para a compreensão de provérbios. Olha para mim aqui, professor da escola dominical. Presta atenção. Essa partezinha aqui, ela é bem complicadinha, sabe? Mas ela é necessária. Porque a gente vai falar aqui sobre paralelismo, sobre aplicação, sobre esse tipo de coisa. E eu sei que é uma parte muito técnica. Não precisa disso, irmão Murilo. Só que você está na ferramenta EBD, você está no canal Abrajaula e você precisa do máximo conhecimento para ministrar sua aula em classe. Então você é um professor diferente. É por essa razão que você vai ouvir o que eu vou falar, depois vai ler o subsídio e vai meditar. E se possível for, buscar mais recurso em algum livro, em alguma obra mais específica sobre o livro de Provérbios. Então, fica aí, não desiste da aula e preste atenção. Chaves para a compreensão de Provérbios. Tivemos aqui o nosso tópico, um livro para a vida. Aí começamos falando sobre provérbios. Agora, um segundo subponto, que não está na lição, mas está no subsídio, chaves para a compreensão de provérbios. Para compreender plenamente os provérbios, é essencial conhecer as chaves que revelam seu significado. Vamos apresentar algumas. Primeiro, mais importante, provérbios são princípios, são máximas de sabedoria, não são promessas. Aqui nós temos a expressão no subtema, não é? Promessas de proteção. Não são necessariamente promessas, ok? São princípios. Muitas pessoas não compreendem que os provérbios não são garantias, mas são princípios que, se seguidos, geralmente se confirmam. Porque se os provérbios fossem... Olha como isso é importante. Se os provérbios fossem promessas, a criança educada no caminho do Senhor, quando crescesse, não se desviaria. E a gente vê muito jovem que foi bem educado na igreja, bem educado biblicamente pelos pais, lá na sua vida adulta se desviar. Aí cadê as promessas de Deus? É porque provérbios são princípios de sabedoria e não promessas. O resultado declarado ou implícito em um provérbio não é absoluto. Existem exceções para cada um deles. Por exemplo, um dos princípios mais importantes em Provérbios é que a sabedoria e a justiça frequentemente resultam em uma vida longa. Isso é verdadeiro na maioria das vezes, pois pessoas que vivem com sabedoria evitam as consequências do comportamento imprudente e pecaminoso. Contudo, algumas pessoas justas não alcançam uma idade avançada, pois Deus, em sua compreensão perfeita e graciosa, pode reuni-las a Ele em uma idade mais jovem do que o esperado. Ficou claro com esse exemplo e os demais? Provérbios não são promessas, são princípios. Em segundo lugar, para entender provérbios, outra chave é entender como funciona a sua estrutura. A maioria dos provérbios contém 2 linhas ou declarações, embora alguns apresentem mais, são exceções, mas aqui é no geral. Um provérbio geralmente contém 2 linhas, 2 declarações. Essas declarações, elas trabalham juntas para ensinar uma verdade, um fenômeno conhecido como
paralelismo, que é amplamente utilizado ao longo do livro, não só do livro de Provérbios, mas os Salmos. Os Salmos estão cheios de paralelismo. A chave para compreender um provérbio reside na relação entre as declarações. Ou seja, nós temos um provérbio ali, geralmente um versículo, e esse versículo tem duas linhas, duas declarações, e para entender esse provérbio em particular, a sabedoria que ele quer comunicar, devemos entender a relação entre essas duas declarações. A chave para compreender provérbios, uma delas é esta: estudar os seguintes pontos com atenção ajudará a elucidar essas relações dessas declarações. Vamos lá. Temos aqui categorias de paralelismo, tipos de paralelismo. Pelo menos 3 são os principais. Olha que interessante, presta atenção, eu vou falar aqui bem devagar. Paralelismo sinônimo. É o primeiro tipo de paralelismo que você vai encontrar em Provérbios. O que é um paralelismo sinônimo? É quando as duas declarações expressam pensamentos semelhantes, ou seja, sinônimos. Geralmente são conectados por palavras como pois, ou como, ou ir. Olha só, o orgulho precede a destruição e a altivez do espírito, a queda. São expressões sinônimas. Uma verdade está complementando a outra. Uma verdade é sinônima da outra. Provérbios 16 e 18. Olha o que diz Provérbios 26 e 11. Como o cão retorna ao seu vômito, assim, a expressão que liga as duas frases, o tolo repete sua tolice. Então são frases, novamente, sinônimas que completam um sentido. É o paralelismo sinônimo. Temos também o paralelismo antitético. As duas declarações no paralelismo antitético expressam pensamentos opostos, frequentemente conectados pela conjunção mas. Olha que interessante. Temos novamente aqui duas declarações e no paralelismo antitético, a primeira declaração, aliás, a segunda declaração faz oposição à primeira. Olha aí Provérbios 28, 13. Quem encobre suas transgressões nunca prosperará. Aí temos aí a conjunção de oposição. Mas quem as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós temos aqui dois comportamentos, o que encobre a transgressão e o que confessa. Logo temos dois resultados. É um paralelismo antitético. E temos o paralelismo sintético. A segunda declaração complementa ou conclui a primeira. E geralmente elas são conectadas pela conjunção ir. Entendeu? Qual é a diferença do paralelismo sintético para o paralelismo sinônimo? Dentro do paralelismo sinônimo, as duas expressões aqui, as duas declarações têm um sentido em si, um sentido completo. O orgulho precede a destruição, um sentido completo. A altivez do espírito, a queda, sentido também completo, entende? E aqui no paralelismo sintético, uma declaração complementa a outra, dá sentido à outra. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ok, você tem que ensinar, mas fica meio que incompleto. Aí vem a conjunção i. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso é um paralelismo sintético, ok? Então, meus irmãos, a gente precisa olhar para essas declarações, se quisermos entender o livro de Provérbios, e gastar tempo aqui com isso. Outra chave aqui, ainda dentro desse contexto aqui, é que cada linha de um provérbio deve ser analisada à luz da declaração paralela, pois juntas elas ensinam a verdade. Às vezes, a primeira declaração de um provérbio, ela não está tão clara. E, geralmente, dentro da hermenêutica bíblica, nós interpretamos aquilo que está em trevas por aquilo que está em luz. Aquilo que é difícil de compreender por aquilo que está mais fácil de compreender. A primeira declaração eu não entendi, mas lendo a segunda eu tenho uma ideia da primeira. E então eu entendo o provérbio e extraio a verdade dele. Devemos também olhar para os sinônimos, não é? Aparecem vários sinônimos no livro de Provérbios: sábio, justo, piedoso, ímpio, perverso. A gente precisa prestar atenção porque todos esses sinônimos eles vão redundar aqui na comparação entre sábios e justos e tolos e perversos. Os provérbios, eles podem ser aplicados às nossas vidas sem problema nenhum.
É uma sabedoria prática, porém a gente tem que ter em mente aquela primeira chave lá, são princípios e não promessas. Porém, mesmo que não seja promessa, são princípios inspirados por Deus. São princípios que, se eu seguir, há uma alta probabilidade, né, de eu desfrutar de todas as consequências da sabedoria de Provérbios. Sobre memorização, na língua original, os provérbios eles têm uma ritmação. Há uma rima, há uma repetição, há uma aliteração. A aliteração é a repetição de fonemas consonantais, né? Um jogo ali com os sons. Há toda uma construção textual bem elaborada no livro de Provérbios. As traduções deixam a desejar, porque muito da poesia hebraica, muito dessa construção da escrita hebraica se dá na língua original. Quando você traduz para o português ou para qualquer outra língua, você perde um pouco dessa rima. Você mantém ali o texto, você mantém a verdade do texto, mas você não traz toda a rima, toda a métrica do texto. É igual você pegar um poema de Cecília Meirelles, você pegar um poema de Carlos Drummond de Andrade, você pegar poemas desses de Camões e traduzir para o inglês, traduzir para o chinês. A verdade, aquilo que o poeta queria passar, vai ser traduzido. Mas a rima que temos no português, a beleza da poesia, não tem como muitas vezes ser colocada em outra língua. Os temas gerais de Provérbios, não é? O tema geral do livro de Provérbios é a confiança no Senhor, é o temor do Senhor como princípio de sabedoria. Quais são os principais personagens que aparecem no livro de Provérbios? Personagens que ajudam a compor o livro de sabedoria. Personagens ali que estão ali para figurar, não é, situações, figurar pessoas. Os simples, pessoas ingênuas, crédulas e propensas a cair em armadilhas. O escarnecedor, alguém que ridiculariza, zomba e desdenha da palavra de Deus. O tolo, aquele que rejeita Deus e a sua palavra, ignorando ou desdenhando a correção. E a pessoa justa e sábia, aquele que escolhe o conselho da vida e obedece a palavra. São figuras aqui que aparecem dentro do livro de Provérbios. Vamos à composição e à estrutura do provérbio. Veja que a gente já passou aqui a parte mais complicadinha. Mas eu sei aqui, preste atenção, você tem que acompanhar essa aula com papel e caneta, com a sua revista, com a sua Bíblia e com o subsídio. Eu tenho certeza que você vai entender tudinho aqui. Se ficar alguma dúvida, você vai colocar aqui nos comentários pra gente tirar, ok? Segundo ponto aqui, composição e estrutura de provérbios. Temos um primeiro subponto, autor e data. O compositor do renomado livro de Provérbios é um tema que gera intensos debates entre os estudiosos da Bíblia até hoje. Mas é consenso, aqui é ponto passivo, não é ponto pacífico. Não há discussão sobre isso aqui, de que Salomão ele é um dos escritores do livro de Provérbios. Salomão é um dos escritores. E há textos na Bíblia que corroboram com essa afirmação. O texto de abertura do livro de Provérbios nos indica que ele escreveu a primeira parte do livro de Provérbios, a parte dos discursos, Provérbios capítulo 1, versículo 1, a Provérbios capítulo 9, versículo de número 18. E também, pelo próprio texto bíblico, entendemos que Salomão escreveu Provérbios capítulo 10, versículo 1, a Provérbios 22, versículo de número 16. O contexto bíblico maior nos diz que ele era um hábil escritor, um rei sábio. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 32 diz: E disse 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Então Salomão escreveu 3.000 provérbios. Eclesiastes também nos diz o seguinte, é um texto mais claro. E além disso, porque o pregador era sábio, uma referência a Salomão, ele ainda ensinou ao povo conhecimento. Sim, ele deu boa atenção estudando e pondo em ordem muitos provérbios. O Espírito Santo guiou sobrenaturalmente a compilação deste grande livro e Salomão não selecionou apenas os provérbios que compôs, mas também as palavras sábias de outros escritores. Temos aqui, dentro do livro de Provérbios, Salomão, Anônimos, Agur, que escreveu Provérbios 30, e Lemuel, que escreveu
Provérbios, capítulo de número 31. Olha, quando vemos assim um pouquinho da história de Salomão, percebemos que ele foi um homem que valorizou a sabedoria acima de tudo, porque Deus deu a ele a possibilidade de pedir qualquer coisa, ele pediu sabedoria. Então ele valorizou a sabedoria até aquele momento, acima da riqueza, acima dos prazeres e acima da vitória sobre os inimigos. Salomão, ele também foi um estudioso diligente. Deus abriu a mente dele para conhecer, para ele ter sabedoria. Mas isso não tirou a sua responsabilidade de estudar, de aprender, de se deleitar, não é? Nos estudos. Está em Eclesiastes capítulo 1, versículo 13 ao 16. Salomão teve como pai Davi, embora tenha falhado em muitas áreas, Davi era um homem segundo o coração de Deus, um poeta, um músico nato. E provavelmente Salomão foi influenciado por Davi. Salomão também foi influenciado pelo ministério do profeta Natã. Ele foi reconhecido, né, como um homem sábio e, além de ser reconhecido como um homem sábio, ele foi humilde, ao ponto de também colocar dentro do livro de Provérbios a sabedoria de outros sábios. Temos aqui mais algumas informações, porém vamos para a data de composição. Existem diversas teorias sobre a data de composição de Provérbios. Mas, meus irmãos, nós ficamos com a posição de que Provérbios foi escrito, lógico, ao longo do tempo, né? No período ali de Salomão, mas o livro ele foi compilado, ele foi formado durante o reinado de Ezequias, por volta do ano 700 a.C., porque alguns funcionários de Ezequias resgataram Provérbios de Salomão e os reuniram a esta obra que temos em mão hoje, que se chama Provérbios. Então, sobre data de composição, ele foi escrito ali mais ou menos entre 729 e 686 a.C., aproximadamente em 700. Sobre os destinatários, preste atenção. Para quem Salomão escreveu? Para quem se dirige o livro de Provérbios? Primeiro, o livro tem como público-alvo os simples. Salomão desejava que essa classe de pessoa adquirisse discernimento, capacidade de enxergar através das más intenções. Foi escrito para os jovens. Salomão desejava que os jovens adquirissem conhecimento e discernimento por meio dos provérbios. Isso está no capítulo 1, versículo 4 de Provérbios. Foi escrito para os sábios. Salomão também se dirigiu aos sábios, desejando que eles aprendessem e se tornassem mais sábios ao estudar os provérbios, utilizando-os como guia em suas condutas e tomadas de decisão. Salomão também, dizem alguns teólogos, ele escreveu principalmente para Roboão. Então ele, como um jovem adulto, alguém que queria deixar um legado para as nações, para o seu reino, provavelmente ele escreveu Provérbios antes de sua queda, antes de se desviar dos caminhos do Senhor. Ele queria deixar um legado de sabedoria, ele escreveu para seu filho Roboão. Não é? Há quem diga também que Salomão escreveu Provérbios para toda a nação de Israel, para ajudar o povo de Israel na sua vida comum, nos seus lares, nas suas profissões, nos seus negócios e nas suas comunidades em específicos. Outros ainda dizem que Salomão escreveu Provérbios com um propósito evangelístico, um propósito de demonstrar para as demais nações que a verdadeira sabedoria está em temer quem? O Senhor. E nós também podemos dizer que o livro de Provérbios foi escrito para mim e para você. Então preste atenção. Provérbios foi inspirado por Deus, foi preservado, está aqui na nossa Bíblia Sagrada com algumas finalidades. Primeiro, para dar exemplo e advertência a nós. Leia 1 Coríntios 10 e 11. Agora tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem os fins dos séculos têm chegado. Aviso nosso, advertência nossa. Também foi escrito para nos ensinar a viver e oferecer esperança. Romanos 15, 4. Porque as coisas que foram escritas outrora foram escritas para a nossa aprendizagem, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Foi escrito para nos guiar em nossa conduta e decisões, Provérbios 1, 2 e 6, e para nos conduzir ao temor do Senhor como fundamento da sabedoria. Vamos lá, meus irmãos.
Terceiro ponto. É muita informação. Mas vamos lá. Terceiro ponto. Convite e chamado à sabedoria. Qual é o propósito do livro de Provérbios? Já falamos aqui muitas informações introdutórias. Mas qual é o propósito? Vê só. O propósito está em saber quem são os seus destinatários. Sabendo desse leque aqui de destinatários, não é? Isso por extensão e por interpretação, o Novo Testamento lançando luz sobre o Antigo, nós podemos aqui considerar alguns pontos. Primeiro, Salomão ele escreve para as pessoas, a fim de que elas tenham sabedoria para crescer em instrução, já falamos sobre isso, para auxiliar na compreensão das verdades e percepções que os sábios já discerniam, falamos também sobre isso, para instruir as pessoas sobre como se comportar com sabedoria e tomar decisões acertadas para que possam agir corretamente em cada situação, sabemos também disso, para ensinar os simples a se tornarem prudentes, ok? Para ajudar os jovens a adquirirem conhecimento necessário para exercer discernimento, ok? Provérbios também tem um impacto doutrinário, espiritual e um impacto cristológico. Isso mesmo, tem um impacto cristológico. A revelação completa do Novo Testamento lança luz sobre aquilo que está em Provérbios. Jesus é a personificação da sabedoria. Ele é a resposta à pergunta feita por Agur, que profetizou sobre o Filho de Deus em seu testemunho no Provérbios capítulo 30, versículo de número 4. Séculos mais tarde, em seu diálogo com Nicodemos, Jesus se identificou com uma resposta de Agur, quando ele diz o seguinte, você vai ler Provérbios 30 e o versículo 4, e depois você vai ler esse texto aqui, João 3 e 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus é a resposta de Agur. Jesus é a sabedoria personificada. Temos aí um esboço do livro de Provérbios. E aqui, só para quem tem o subsídio, ok? Você vai baixar o subsídio para ter acesso a esse esboço aqui. Como foi que eu dividi esse esboço? Preste atenção. Esse esboço aqui, ele é um esboço homilético. Você vai encontrar na revista um esboço bem mais resumido, um esboçozinho aí de 3 pontinhos, não é? 3 pontinhos. Introdução ao livro, conselhos paternos sobre sabedoria e coleção de provérbios. Aqui na página de número 4. É o esboço que o comentarista coloca como auxílio. Salvo engano, ele dá outro esboço aqui. Pronto, tem um esboço aqui mais resumido no tópico 2, subponto 2. Tem um esboço aqui mais resumidozinho ainda. Certo? Temos as divisões. Agora, presta atenção. Esse esboço aqui do subsídio, ele tem, acho que 2 páginas por aí. Eu não vou lê-lo tudo, não vou. Mas ele tem 2 páginas. E eles estão aqui divididos em estrutura homilética para pregação. Se você quiser pregar durante muito tempo aí sobre o livro de Provérbios, o esboço aqui vai lhe ajudar com relação a isso. Aqui tem mensagem para pregar quase 1 ano. Tá certo? Esse esboço vai lhe ajudar muito. Temos aqui ainda, deixe-me ver, temas predominantes em Provérbios. Quais são os temas predominantes no livro de Provérbios? O temor do Senhor, o sábio e o tolo, o justo e o ímpio, comunicação, pais e filhos, esposas, trabalho e preguiça, orgulho e humildade, ira, riqueza e pobreza. São temas predominantes em Provérbios. Vamos aprender muito sobre esses temas aqui, ok? Cansei. Você cansou? Eu cansei. Meus irmãos, vamos encerrar a aula por aqui. Não vamos falar sobre o capítulo de número 1, não dá tempo de falar. Não, é muita informação. Não dá tempo de falar. Mas a partir da lição de número 2, começaremos a ser expositivos, a focar no texto bíblico e extrair dele, aplicando as chaves de compreensão, aplicando todos os princípios que aprendemos nesta aula e olhando para todo o contexto do livro de Provérbios, o contexto do livro e o contexto mais remoto do livro dos reis, do livro das crônicas, no contexto do Novo Testamento. Vamos aplicar tudo o que aprendemos nesta aula para trazer o conteúdo das próximas 12 lições. Vai ser uma bênção. E aqui no canal Abrajaula você vai aprender muito.
E as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão colocar aqui nos comentários. Se eu não souber responder, eu vou estudar mais para poder atender os nossos irmãos. Tem uma ótima aula de escola bíblica dominical, um final de semana excelente. E olha para mim, não se esqueça, abra a jaula.